E aí pessoal, tudo certo? Gente, vim falar um pouquinho aqui hoje de alguns conceitos que a gente utiliza quando está estudando aí a fisiologia vegetal. Muitas vezes a gente está se referindo a algum processo que está ocorrendo aí com a nossa planta durante o ano, com mudança de estações, e a gente usa, por exemplo, o termo metabolismo. Ah, porque a planta está com metabolismo acelerado nesse momento, a planta no inverno está com menor metabolismo, a planta mais velha tem um metabolismo mais lento, a planta mais jovem, que está crescendo com muito vigor ali, ela tem um metabolismo mais acelerado. A gente ouve falar muito nisso. Agora, o que é metabolismo? Né? A gente às vezes não entende o conceito principal que vai facilitar com que a gente entenda de uma forma mais completa. Então a ideia é essa, é descomplicar um pouquinho aí a fisiologia. Lembrando que também tem uma coisa, né, gente? A gente fala muito em fisiologia, mas muitas vezes a gente está falando em bioquímica. Quando a gente fala assim, por exemplo, nos carboidratos que são formados lá pelas glicoses, né? Tu tem um polímero de glicose formando o amido, que é a reserva energética da nossa planta. Ou então a celulose, que é formada por várias moléculas de glicose também, aí é uma beta-glicose, um pouquinho diferente, mas ela vai formar um polímero também, que vai gerar grande parte da parede celular que a gente tem nas nossas plantas e que vão gerar a madeira, que vão gerar os tecidos que nós temos aí da nossa célula vegetal, né? Então, gente, tem várias ciências por trás. Quando a gente fala de microbiota do solo, que disponibilizam vários nutrientes que bioquimicamente a gente conhece eles e que eles vão ser absorvidos lá pelas raízes das nossas plantas, já estamos falando de microbiologia. Então, é importante que a gente entenda um pouco sobre a ciência que a gente está trabalhando, né? Mas vamos parar de enrolar, senão eu não paro de falar. Eu gosto do assunto, faria uma live inteira sobre isso, mas aí fica muito complexo. Vamos por partes, como se diz, né? Hoje a gente vai falar de dois conceitos principais, gente: metabolismo e homeostase. Dois conceitos super importantes e que vão descomplicar muita coisa pra gente aí, tá legal? Bom, se vocês estão gostando desse tipo de vídeo, ele é um conteúdo um pouco mais avançado. Eu sei que ele foge um pouco daquela coisa mais básica, mas eu acho que se nós formos juntos, a gente pode fazer até uma série de vídeos, dependendo como for, mas eu preciso que vocês me digam aí. Então, deem um joinha, comentem o que vocês acham, e aí, à medida que o pessoal for dando um feedback, se for de interesse, a gente faz mais sequências falando de outros conceitos, falando um pouco da bioquímica de forma propriamente dita, podendo aí adentrar um pouquinho em cada um desses assuntos, tá legal? É um conteúdo avançado, mas se for de interesse, a gente faz, tá legal? Bom, gente, metabolismo. O que é metabolismo? Gente, é um conjunto de reações. É o conjunto de reações que ocorre lá na nossa planta, na nossa árvore. Tá, mas como assim reações? Bom, gente, a gente não fala, por exemplo, que a planta tem reserva de energia. Ah, essa planta está super saudável, ela está com bastante energia. O que significa isso? Que essa planta está conseguindo absorver do solo o que ela precisa, ela está conseguindo captar o dióxido de carbono do ar ambiente, ela está conseguindo fazer fotossíntese e construir as moléculas de glicose. Porque a nossa planta ela constrói as moléculas de glicose. Diferente. A gente até consegue no nosso corpo produzir algumas moléculas a partir de outros compostos, mas a gente não faz fotossíntese. A gente utiliza material que, via de regra, acabou vindo lá das plantas, tá? Então, assim, são as plantas, efetivamente, que conseguem pegar essa energia do sol e transformar em moléculas orgânicas que vão ter entre suas ligações energia, e essa energia vai ser, no momento necessário, transformada em ATP, que é a molécula que a planta precisa e utiliza para fazer aquelas reações que ela precisa de energia, tá? Não estou entendendo ainda o que é reação. Olha só, se eu pego o dióxido de carbono do ar e consigo fazer com que esse dióxido de carbono, que tem esse carbono, ele forme uma molécula com 6 carbonos, como a glicose, eu precisei ali gerar reações químicas que geraram a molécula de glicose. Geralmente quem realiza esses processos, gente, são enzimas, que são algumas estruturas que nós temos no corpo, 99,9% compostas por proteínas e que têm a capacidade de gerar a reação no momento que ela é necessária. Então, no momento que é necessário realizar a fotossíntese, nós estaremos juntando, unindo essas moléculas de carbono e formando a glicose. Isso são reações, isso é metabolismo. Essa molécula de glicose não fica soltinha lá. A planta já pode usar para algum processo que ela precise. E aí como é que ela utiliza? Ela, ao invés de juntar os carbonos, agora ela quebra esses 6 carbonos que nós tínhamos aí, né? Vamos ver aqui um lugar que não tenha. Vamos usar aqui, ó. Tem 6 carboninhos, tá? O que ela vai fazer? Ela vai quebrar essas ligações,
Quando ela libera essa energia contida entre essas ligações de carbono, ela começa a liberar ATP e a planta consegue utilizar. Tá legal? Isso também é o quê? Metabolismo. Estou começando a entender. Agora, gente, se a planta não precisa naquele momento dessa glicose, o que ela pode fazer? Armazenar. E sabe como é que ela armazena? Todo mundo conhece essa molécula, eu garanto, porque a gente adora comer. Amido, gente. O amido é a forma de reserva que a planta tem para que ela possa utilizar essa glicose quando for necessário. Então ela começa a formar o que nós chamamos de um polímero. Nós juntamos várias moléculas de glicose, formando uma molécula grande de amido que fica armazenada até a sua utilização. Isso também é o quê? Metabolismo. Legal, né? Agora, a planta está crescendo, ela está formando mais conteúdo vegetal, ela está formando ramos, ela está formando mais células, então ela está formando parede celular, que é uma das estruturas que nós temos na nossa célula vegetal. Sabe como é que a gente forma essa parede celular, gente? A gente utiliza a glicose, é outro tipo de glicose, tem uma diferençazinha, para formar também um polímero e agora vai formar o quê? A celulose. Olha que momento, e todos nós conhecemos a celulose também, né? Então, gente, também é isso, metabolismo. Agora, por que é importante a gente entender um pouquinho o que é o metabolismo? Agora a gente falou em reações de construção, né? Onde eu construí a glicose, onde eu construí o amido, onde eu construí também o polímero, que é a celulose. O amido também é um polímero, né? Polímero é a junção de várias unidades menores, formando uma unidade maior, né, gente? Olha só, se a nossa planta está na sua melhor condição, ela está recebendo nutriente constantemente, está recebendo água, ela está recebendo sol na quantidade suficiente, o pH do solo está ok, a microbiota está compatível com a saúde da planta, essa planta vai ter o que ela precisa para trabalhar e manter a boa saúde, né? Legal. Agora, se essa planta entrar num momento de carência de nutrientes, atrasamos aí a adubação, a gente deu um leve estresse hídrico, às vezes um estresse hídrico um pouquinho maior, a gente já estudou um pouquinho lá na aula da desfolha, né? Quem não viu ainda, dá uma olhadinha, que a gente fala um pouquinho lá, tá legal? Então, gente, o que acontece? Se a gente começa a ter alguns déficits, o que a planta faz? Ela tem as reservas, não tem? Ela não tem reserva de amido? Ela tem. Então, se ela precisar ali a glicose para algum processo que gaste energia, ela vai lá, quebra esse amido e utiliza essa glicose. No entanto, essas reservas, gente, elas são limitadas. A gente tem que entender que a planta, à medida que vai perdendo essas reservas, ela vai deixando de ter o que nós chamamos de uma boa saúde. Quando a gente diz assim, a gente tem que fazer o procedimento se a planta estiver com uma boa saúde, se ela estiver em condições. Isso quer dizer o quê? Que ela nutricionalmente está bem, que ela contém reservas. Porque olha só como é importante, gente. Se eu retirar as raízes num transplante, eu estou tirando o órgão ali de absorção de água e nutrientes. Então, por um tempo, essa planta ela vai precisar das reservas para sobreviver. Concorda comigo? Então, essas reservas vão estar nas estruturas da planta, vão estar dentro das células, vão fazer parte da composição. Para que ela possa utilizar, ela vai ter que retirar dessas reservas. E isso também é o quê? Metabolismo. Existe um limite que a gente pode ter aí para imaginar que essa planta vai utilizar por um tempo essas reservas. As reservas de carboidrato, como o amido, por exemplo, com o tempo elas vão se esvaindo e se nós não passarmos a realizar novamente o processo de fotossíntese, manter esse processo de produção de glicose, nós começamos a ter carência. Né? Então é importante que a gente saiba que cada procedimento vai gerar uma consequência. Então, tiramos raízes, paramos de absorver alguns nutrientes, também vamos ter que utilizar das reservas. Mas não é só carboidrato, tá, gente? A planta utiliza lipídios, ela utiliza também aminoácidos. Por isso que às vezes no solo a gente fala muito em fixar o nitrogênio através das bactérias. Essas bactérias vão fazer com que esse nitrogênio que está no ambiente seja disponível para as raízes, elas absorvem e formam os seus aminoácidos, que vão fazer parte, gente. Esses aminoácidos ajudam a compor, por exemplo, aquelas proteínas que vão ter ação nas reações do corpo. Então vamos fazer isso ficar um pouquinho mais simples para depois quem quiser rever o vídeo ficar mais fácil, tá? Então nós falamos o quê? Que nós podemos formar estruturas orgânicas, essas estruturas, algumas delas já são utilizadas como energia e outras delas ficam armazenadas. Se eu precisar utilizar esse armazenamento, eu posso quebrar e utilizar para o que eu precisar, né? Pode ser para produzir energia, eu posso retirar alguns aminoácidos de algumas reações e passar para outras quando houver necessidade. Eu posso produzir alguns aminoácidos. Então, todas essas reações é metabolismo. Agora, eu falei também da homeostase, né?
Gente, o que é a homeostase? É esse equilíbrio todo que a gente tem, onde a planta está tendo aquilo que é necessário para manter o seu equilíbrio fisiológico, tá? Equilíbrio não quer dizer que tu tem as mesmas coisas dentro e fora da célula vegetal, ou dentro da planta e fora da planta. Não. Quer dizer que se essa planta precisa de carboidrato, ela está podendo produzir ou ela tem. Se essa planta precisa de nitrogênio através do solo, ela está tendo através das bactérias ou através do adubo que tu está colocando ali. Tá? Quer dizer que ela tem água na quantidade suficiente para gerar as suas reações. Quando começa a sofrer algum estresse, pode ser um ataque de praga, um corte de raiz, tu está fazendo uma desfolha, nós estamos tirando esse equilíbrio, nós perdemos essa homeostase. E perder a homeostase significa que a gente pode entrar num processo chamado de um processo patológico. O que significa isso? Pode ser uma carência temporária, e aí um transplante bem feito vai ser isso, não vai ser um processo patológico, a planta vai se recuperar e vai ficar bem. Agora, quando essa homeostase é perdida ao longo de muito tempo, digamos que tu retire muita massa radicular e a planta demore muito para recuperar, provavelmente ela vai esvair muito suas reservas antes de fazer novas captações de nutrientes. E isso vai acabar gerando algum prejuízo. Às vezes vai fazer com que essa planta fique fraquinha por um tempo, com ramos fraquinhos, pode ser que ela perca alguns galhos, pode ser que ela demore muito para brotar, a gente pode ter uma retração de seiva, né? São várias as condições que podem ocorrer quando nós temos essa perda de homeostase. Quando a gente faz uma desfolha, se a planta está super saudável, beleza, é uma técnica super boa. A gente falou também sobre isso lá no vídeo. Só que o que acontece? Se ela está um pouquinho meio capenga, assim, não está muito bem, tu está tirando o órgão de realização de fotossíntese. O principal local de produção de uma série de nutrientes que vão ser importantes para a nossa célula. E aí daqui a pouco a gente tira isso. E se ela não tem muita reserva? Daqui a pouco ela estava com um ataque de praga muito forte, ela já estava com as folhas caindo, as folhas ruins, ela não tinha um armazenamento bom de moléculas orgânicas. A gente pode ter um prejuízo aí. Né? Então, quem viu, eu fiz um vídeo há poucos dias mostrando que eu tinha uma pitanga, eu vi que a saúde dela não estava muito boa, ela estava com um ataque de ácaros. O que eu fiz? Primeiro eu eliminei os ácaros, depois de eliminar eu esperei ela vir com vigor, porque aquelas folhas ainda faziam fotossíntese. Quando elas começaram a vir bem, aí eu fui fazer o trabalho nessa planta, porque eu sabia que ela tinha recuperado as suas reservas, tinha voltado para o estágio de homeostase. Que legal, né, gente? Então falamos de dois conceitos importantes: metabolismo, conjunto de todas as reações que ocorrem no corpo vegetal, no nosso também, como corpo animal, tá? Temos células eucarióticas, que a gente diz aí, mas não vamos entrar nisso hoje ainda, tá? Então a gente entende que é aquele conjunto de reações, tanto para produzir estruturas, quanto retirar reservas para disponibilizar para aquelas reações que são necessárias. Homeostase é o momento de equilíbrio, é o momento onde a gente consegue manter a saúde da nossa planta. Quando se perde essa homeostase por muito tempo, nós entramos em processos aí de carência, de déficits, onde nós temos um estágio patológico sendo apresentado na nossa planta. Tá legal, pessoal? Bom, para finalizar e fechando isso aqui, só lembrando uma coisa. Muito nós falamos em moléculas orgânicas, estruturas orgânicas. O que é isso, gente? É classificado como uma molécula orgânica aquela molécula que contém na sua estrutura carbono e hidrogênio. Tá? De forma geral, quando nós temos ligações entre carbono e hidrogênio formando estruturas maiores, nós temos moléculas orgânicas. Quando falamos em carboidratos, a glicose tem 6 carbonos. Quando a gente fala em ácido graxo, que forma os lipídios ou os fosfolipídios, temos cadeias aí com mais de 10, 15, 16 carbonos. Quando falamos em aminoácidos, os aminoácidos possuem carbono na sua estrutura e também na cadeia lateral, que é uma cadeia que pode ser mais longa ou mais curta destes carbonos, tá? Então por isso que é tão importante o carbono do dióxido de carbono, o carbono que é adicionado no solo, a matéria orgânica, né, gente? Então tá, espero que tenham gostado, foi um conteúdo um pouco mais avançado, se gostaram, avisem aí, tá legal, galera? Um grande beijo e até a próxima!